Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o sexto capítulo do nosso livro-vídeo de matemática do nono ano do ensino fundamental, segunda edição, toda ela produzida dentro do padrão da BNCC. Senhores, para nos ajudar, por favor, já vão se inscrevendo aí no nosso canal, isso ajuda muito. Quando se inscreverem, o like aí embaixo ajuda muito também. E não esqueçam de clicar no sininho aí em cima para os senhores receberem notificações. Desejo a todos que tenham bons estudos. Vamos iniciar falando de proporcionalidade. Essas habilidades estão contidas na BNCC EF09MA07, EF09MA08 e EF09MA14. Vejamos agora, vamos observar esse desenho que nós temos aí. As avenidas deste bairro, da cidade, são todas paralelas. Vocês é possível observar isso nessas avenidas, Avenida Amazonas, Avenida São Paulo e Avenida Rio de Janeiro. Muito bem. São todas elas paralelas e são intersectadas por ruas, como nós estamos ali, ó, vendo a Rua dos Andradas e tem uma Avenida Brasil ali também intersectando ela, mas ali vamos chamar aquilo de rua também. Então vejamos agora essa observação, como é que eu poderia calcular aquele tamanho daquele X que está de vermelho ali? Ele está de azul, mas aquela linha vermelha corresponde ao X. Isso, observando que do outro lado vale 50 metros, e aqui do lado direito vale 90, do outro lado vale 150, onde está na Avenida Brasil. E essas dimensões são exatamente proporcional. Qual é a medida do comprimento do X? É possível calcular, senhores. Mas como é que a gente vai calcular, professor? Você poderia me perguntar isso? Vejamos então como fazer, ok? Como eu disse anteriormente, analisando a observação feita por Marina e usando as medidas de comprimento 50, 100 e 90 que aparecem na imagem, podemos responder a questão feita por Amanda. Para isso, devemos usar o conceito de proporcionalidade, um dos assuntos que será retomado e ampliado neste capítulo. Como é que a gente vai ver isso? Vamos observar com detalhes. Vocês vão sempre colocando essas ruas e essas avenidas na sua mente, porque isso vai realmente te mostrar a proporcionalidade disso aí. Vamos ver? Olha, retomando as ideias da razão e proporção. Em uma turma, lembra? Nós já fizemos isso aqui em algum lugar, em uma turma, 15 meninos e 20 meninas. Lá no sétimo ano, em razão, sexto ano, se não me engano, não, sétimo, eu tenho uma aula de razão e proporção e teve uma condição parecida com essa. É uma turma, 15 meninos e 20 meninas. É um total de 35 alunos. Então, a turma toda tinha 35 alunos, lá tinha 15 meninos e 20 meninas. Bacana. Isso aí todo mundo já sabe, é normal de acontecer. Aí eu perguntaria aos senhores, e quando alguém perguntar também para os senhores agora vão saber responder. A razão entre o número de meninas e o número total de alunos da turma é? Então nós temos quanto? A razão de meninos. E o número total de alunos da turma é indicada por 15 meninos dividido por 35, ou seja, 15 está para 35. Então, a pergunta foi bem essa. A razão entre o número de meninas e o que vem depois vai sempre no denominador, tá bom? Se tivesse perguntado para os senhores, eu vou adiantar o expediente aqui. Qual é a razão entre o número de alunos da sala e meninos? Aí seria 35 por 15. Então, deu para esclarecer alguma dúvida aí agora, né? O que vem em cima é o que vem sempre primeiro no enunciado. O que vem no numerador é o que vem sempre primeiro no enunciado. A razão entre o número de meninos e o número de alunos da turma. 15 meninos para 35. Esse valor na forma de fração é irredutível, é simplificando ela, né? Todos os dois é possível dividir por 5. 15 por 5 dá 3, 35 por 5 dá 7. E simplificamos, a fração ficou 3 sétimos, que é a forma irredutível. Dizemos que nessa turma, para cada 7 alunos, 3 são meninos.
Bacana? 4 são meninas, é óbvio, né? Muito bem, compreenderam isso? Vejamos agora mais algum detalhe. Agora nós vamos falar proporcionalidade. Nós já fizemos razão, né? Isso aí eu lembro lá no sétimo ano, nós tínhamos razão, o numerador estar para o denominador, a razão entre dois números com um, com um segundo diferente de zero. É claro que não podemos ter zero no denominador, né? É o quociente do primeiro pelo segundo. A razão entre 5 e 8 é 5 sobre 8. A razão entre 6 e 5 é 6 sobre 5. A razão entre 7 e 9 é 7 nonos. Então, quando fala a razão entre o primeiro e o segundo, o primeiro vem sempre no numerador e o segundo no denominador. Legal? Esclarecida essa dúvida, vamos lá mais um passo. Vamos falar agora de algumas razões especiais, mas são conhecidas pelos senhores já também. A velocidade média. Se um automóvel percorreu 240 quilômetros em 3 horas, então, a medida da velocidade média dele em quilômetro por hora é calculada pela razão entre 240 e 3, ou seja, 240 para 3. É 240 dividido por 3 horas. 240 dividido por 3 dá 80 quilômetro por hora, porque é quilômetro dividido por hora. Densidade demográfica. Se um município tem a população de 12 mil habitantes, a medida da área de 150 quilômetros quadrados. Então, vamos repetir? Se o município tem uma população de 12 mil habitantes e a medida da área, né, da área desse município, é claro, é de 150 quilômetros quadrados, dizemos que o valor da densidade demográfica desse município é a razão entre 12 mil e 150, ou seja, 12 mil dividido por 150. Simplificando, cortando um zero ali, é 1.200 dividido por 15. Simplificando mais ainda, é 80 por 1. Dizemos, então, que essa razão é 80 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é uma densidade demográfica, ok? É a quantidade de pessoas que existe por quilômetro quadrado em qualquer região. Então, diante desses conceitos que eu passei para o senhor de razão, vamos fazer alguns exercícios para vocês pesquisarem e tentarem resolver. Toda a explicação nos slides anteriores vai ser possível resolver esses exercícios. O número 1, questão 1, considerando a situação com 15 meninos e 20 meninas da página anterior, calcule o que é pedido. Naquele exercício lá que nós fizemos, que tinha numa turma de 35 meninos, 35 alunos, 15 são meninas e 15 são meninos e 20 são meninas. Então, vamos escrever para mim a razão entre o número de meninas e o total de alunos da turma. A razão entre o número de meninos e o número de meninas. A razão entre o número de meninas e o número de meninos. Se vocês não lembrarem como é, vai lá na explicação do slide anterior, dá uma voltada no vídeo e volta o vídeo, dá uma olhada, você vai responder a A e a B e a C tranquilamente. Questão 2. A razão dos itens B e C da atividade anterior, quer dizer, do exercício 1, são inversas. São razões inversas. Qual é o produto das razões inversas? Então, qual é o produto dessas duas razões? Bacana? Faça uma conta para mim, depois vocês me contam. Se tiver dúvida, eu aguardo os senhores lá no comentário. Aí eu dou dica para a solução desses problemas. E indique a razão na forma de fração irredutível. A razão é de 10 e 25. Aí vocês vão simplificar quanto não mais possível, até onde não for possível mais. Razão entre 12 e 20, razão entre 6 e 15. Então, tornar irredutível é deixar o máximo como até você não poder mais dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Começa primeiro com 2, depois passa para 3, 5 e assim sucessivamente. Qual dos itens da atividade anterior as razões são iguais? Responda isso para mim depois, que vocês resolveram a 3, vocês vão responder a 4. Qual a medida da velocidade média em quilômetros por hora de um Jeep que percorreu 342 quilômetros em 4 horas? Beleza? Então, aí a letra B, qual foi a medida da velocidade média em minutos de um ciclista que percorreu 1.800 metros
em 5 minutos. Então, tenho duas questões aí de velocidade média no exercício número 5. Quantas horas uma caminhonete precisou para percorrer 340 quilômetros com velocidade média de 85 quilômetros por hora? Gente, isso aí é uma equação do primeiro grau, vocês aprenderam a fazer, né? Já falei para vocês que velocidade média a distância está pelo tempo. Então, 340 quilômetros está pelo tempo. Isso é igual a 85 quilômetros por hora. Aí só resolver a equação, aí já dei a dica, legal? Quantos quilômetros de carro um carro percorre com medida de velocidade média 90 quilômetros por hora em 3 horas e 30 minutos? Né? Vou dar só uma dica. 30 minutos corresponde a quantas horas? Meia hora. Então, o tempo aí todo tem que estar em hora. Então, vai responder 3 horas e meia, que é 3,5 horas. Tá? Um corredor percorreu 500 metros em 3 minutos. Qual foi a velocidade média? Em quilômetro por hora. Então, vocês têm que transformar, para mim, 3 minutos em hora ou quilômetro por hora. Ou então, passar para metro por minuto. Depois vocês vão transferir. Mas eu acho que é melhor você transformar 500 metros para quilômetro. Quanto que é 500 metros por quilômetro? Um quilômetro tem quantos metros? 1.000. 500 metros vai ter X. Uma hora tem quantos minutos? 60 minutos. 3 minutos vai dar X. Regra de 3 simples. Já dei até a dica como é que faz aí. Depois só multiplicar cruzado, vocês vão transformar isso bacaninha. Qualquer dúvida, estarei no comentário. Um trem japonês, MLV, sigla em inglês para veículo levitado, magneticamente, né? Isso no Japão é comum, viu, gente? Qual é a medida? Ele atinge a velocidade média de 480 km por hora, né? Calcule e responda qual é a medida de intervalo de tempo necessário para que esse trem percorra um trecho com a medida de 96 km. Então, ele anda num tempo, a distância está para o tempo, que é o que nós queremos calcular, certo? Que ele percorre. E isso vai dar uma velocidade média de 40 km por hora. Aí agora, senhor, é só multiplicar cruzado. Né? Um está multiplicando aqui, dividindo, vai para lá multiplicando. Só resolver essa equação do primeiro grau. Tentem fazer, qualquer dúvida, eu esclareço para os senhores no comentário. Bacana? Calcula e responde para mim. Qualquer dúvida, eu aguardo os senhores nos comentários. Qual é o valor da densidade demográfica de uma região que tem uma população de 200 mil habitantes e medida de área de 25 mil quilômetros quadrados? Então, a gente já sabe, né? Que é o número de habitantes dividido pela área. Qual é a medida de uma região que tem população de exatamente 127.500 habitantes e o valor da densidade demográfica é 85 habitantes por quilômetro. Letra C. Quantos habitantes tem a população de uma região que tem a medida de área de 300 quilômetros quadrados e valor da densidade demográfica de 120 habitantes por quilômetro quadrado? Bacana? Então, você tem aí a explicação como é que resolve isso, o que é densidade demográfica e velocidade média. Vocês serão capazes de resolver todos esses exercícios, ok? Agora nós vamos discutir o que é uma proporção, certo? Uma proporção, vejamos agora, a razão entre 10 e 25 é 10 dividido por 25, e é igual a razão entre 6 e 15 é 6 dividido por 15. E ambos são equivalentes a 2 quintos, porque se você simplificar 10 ali, e 25, todos os dois dá para dividir por 5. 10 por 5 dá 2, 25 por 5 dá 5. Agora vamos ver 6 e 15. Por 2, a razão de 6 e 15. Por 2 dá 3. Por 3 dá 2, né? 6 dividido por 3, 2. 15 dividido por 3, 5. Todos os dois vai ser equivalente a 2 quintos. Então, existe uma proporção entre elas, porque quando você reduz ela ao máximo, a forma irredutível, que aí já não é possível reduzir mais, essas razões são idênticas. Duas razões iguais formam uma proporção.
Temos que os números 10, 25, 6 e 15 são os termos dessa proporção. 10 e 15 são os extremos dessa proporção. E 25 e 6 são os meios dessa proporção. Observe que é o produto dos extremos 10, né? E 3, 10 vezes 15 é igual a 3, 10 vezes 15 é igual a 150. E o produto de 23, 25 vezes 6 também é igual a 150. São iguais. Essa igualdade acontece em todas as proporções e é conhecido como propriedade fundamental das proporções. 10 sobre 35 é igual a 6 sobre 15. Se você multiplicar 35 por 6 e 10 por 15, todos os valores vai dar 150. Proporção. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Propriedade fundamental das proporções. Daí, A sobre B é igual a C sobre D. Podemos dizer que A vezes D é igual a C vezes B. 10 vezes 15 é igual a 25 vezes 6. Façam uma continha e vejam isso aí para mim, tá? Bacana? Isso aí sempre quando for proporcional, essa vai ser uma razão bem verdadeira. Então não se esqueçam disso. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. A vezes D é igual a B vezes C, onde A e D são exatamente o produto dos os extremos. E B vezes C é chamado de meios. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Popularmente falando, multiplicar cruzado. Vamos ver algumas propriedades agora da proporção. Sendo verdadeira, é claro, A sobre B igual a C sobre D, né? Onde já podemos dizer que AD é igual a BC, né? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. A soma ou subtração dos denominadores aos numeradores e suas razões não altera a proporção. O que eu fiz ali? Eu somei no numerador o denominador B e continuou sobre B. É igual a C mais D sobre D. E a mesma condição vale para subtração A menos B sobre B é igual a C menos D sobre D. Simplesmente somei o denominador em cima. Gente, isso é nada mais, nada menos. Eu ensinei vocês, quando AB é igual a CD, tudo que eu fizer do lado direito, se eu fizer a mesma coisa do lado esquerdo, não altera. Isso sendo verdadeira proporção. Então, vamos ver o exemplo. Olha lá, 2 sobre 3 igual a 4 sobre 6. Muito bem. Eu fui primeiro falar, vou somar 2 mais 2 e 4 mais 4. Somei o numerador, pode ser o denominador ou o numerador, tanto faz. Ficou 2 mais 3 sobre 2 é igual a 4 mais 6 sobre 4. Olha lá, 2 mais 3, 5 sobre 2, ficou 5 sobre 2. 6 e 4, 10. 10 sobre 4. Se você simplificar, vai dar o quê? 5 sobre 2. Olha lá, veja um exemplo. Somar 1. Não é? Eu poderia dizer que 1, por exemplo, é igual a B sobre B. B sobre B não é 1? E para somar a fração, a gente não conserva o denominador e soma o numerador? Ali ficou A mais B sobre B. Olha lá, C mais D, somar 1. 1, D sobre D não é 1? Então, eu vou pegar, conservar o denominador e sobrar o numerador, C mais D. Então, isso aí, nada mais, essa propriedade, é somar 1 no denominador ou numerador. Né? Se quiser fazer com A, ficaria A sobre A mais B sobre A também, certo? Aí você conserva e daria a mesma coisa, tá? Aí ficaria C mais D sobre D. Não alterou nada. Bacana? Porque eu somei o numerador e o numerador. Se somar o numerador no primeiro, tem que ser o numerador segundo. Se somar o denominador no primeiro, soma o denominador no segundo. Bacana? Simples assim a propriedade, só aplicar isso. Lembre dessa ideia de que é somar apenas um, tá? Também sendo verdadeira, a soma ou subtração dos numeradores e denominadores da segunda razão aos da primeira é igual à primeira ou à segunda razão.
Por exemplo, A mais C sobre B mais D. Somei uma razão com a outra. É igual a A mais B. Ou A mais C sobre B mais D também é igual a C mais D. Certo? É outra propriedade, o A menos C sobre B menos D é igual a A sobre B. E A menos C sobre B menos D também é C menos D. Então, se eu somar uma razão com a outra, igual eu fiz ali, ó, o numerador somei A mais C, ou é igual a A sobre B, ou é igual a C sobre D. Mesma coisa vale para subtração. Tentem pegar uma proporção e fazer essas continhas para vocês conferirem. Mas vai ter muito exercício para você desenvolver isso aí, tá? Então vamos andar mais. Aí vocês vão usar a propriedade fundamental, né? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios e achar o valor de x. Encontrado o valor de x, verifiquem as duas propriedades estudadas se valem as proporções. Bacana? Isso aí para vocês testarem. Tanto o A, do B, do C e do D, vocês vão usar elas para verificar exatamente as propriedades que nós estudamos. A primeira e a segunda, tá? Completas. Qualquer dúvida estarei à disposição no comentário. Catarina vai fazer um bolo para sua família e, para isso, separou uma receita que prescreve a seguinte quantidade: 4 ovos, 2 xícaras de açúcar. E ela gasta 300 gramas de farinha de trigo. Como ela possui 7 ovos e gostaria de usar todos eles, aumentando a quantidade de ovos na receita, é preciso aumentar proporcionalmente a quantidade dos outros ingredientes, tanto de açúcar como de farinha. Sendo assim, o seu preparo com a quantidade de outros ingredientes, ela deve utilizar o seguinte. Aí como é que você faz isso? Vou dar a dica aqui para vocês pensarem. Se 4 ovos, ela gasta 2 xícaras de açúcar, para 7 ovos, ela vai gastar X açúcar. Proporcionalmente, né? Agora eu vou dar outra dica. Para 4 ovos, ela gasta 2 xícaras de açúcar. Para 4 ovos, ela gasta 300 gramas. Certo? Bacana? Beleza. E para 7 ovos? Ela vai gastar X gramas de farinha de trigo. Então tem que ser proporcional, né? Aí vocês fazem a conta e vê o que vai dar. Qualquer dúvida, estarei à disposição no comentário. Número 4. A razão pode ser definida como uma comparação de duas grandezas. A e B são grandezas, sendo B diferente de zero, então a divisão de A sobre B é igual a A dividido por B. É uma razão. São exemplos de razões que utilizamos, exceto velocidade média, densidade, pressão e temperatura. Pesquisem, pense isso aí. O concurso para preencher 200 vagas recebeu 1.600 inscrições. Quantos candidatos há por cada vaga? Como é que eu faço isso? Pensem, né? Muito fácil, mas vou deixar vocês pensarem. Esse aí que é na Universidade Federal de São Paulo, é uma maquete, um condomínio. Maquete é proporcional, tá, gente? É uma maquete em um condomínio, um de seus prédios, 80 metros de altura, está a apenas 48 centímetros. A altura do outro prédio é 110. Nessa maquete, mantidas as devidas proporções, em centímetros será de... Então, presta bem atenção, gente. Eu vou dar a dica. Uma maquete entre um prédio de 80 metros de altura. E a altura é apenas, né? E a altura está apenas 48 centímetros. Na maquete, a altura do prédio de 80 está em 48 centímetros. Vocês têm que saber quantos centímetros dá 1 metro, né? A altura do prédio de 110 metros nessa maquete é igual a... É proporcional, correto? Então pensem. A razão entre o peso de uma pessoa na Terra e o seu peso em Netuno é 5 sétimos. Dessa forma, o peso de uma pessoa que na Terra pesa 60 quilos, em Netuno está pesando quanto? Então, olha lá, se na Terra é 5 sétimos, correto? Então, na pessoa, 5 para 7. Muito bem. A razão, olha, de uma pessoa na Terra e seu peso é 5 sétimos. Então, uma pessoa na Terra é 5 sétimos. Então, a pessoa, correto? A pessoa P sobre o peso, né? A pessoa na Terra sobre o peso dela.
É a proporção de 5/7, certo? Então, quer dizer, dessa forma, o peso de uma pessoa na Terra pesa 60 quilos. Em Netuno, está no intervalo de... Muito bem, pensem, qualquer dúvida. Olha a razão, quem está para quem, aí vocês usam a proporcionalidade, ok? Uma mistura é composta de 90 quilos de água e 10 quilos de sal. 90 de água, 10 quilos de sal. 90 está para 10. Ponto para evaporar e obtém-se uma nova mistura, da qual 24 quilos contém 3 quilos de sal. Determina a quantidade de água evaporada. Então pense aí e a gente vai depois, qualquer dúvida, estarei no comentário, certo? Então vamos lá, vamos caminhando. Essa caiu no Enem 2016, né? 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibra. Massa de fibra por massa de pão. 2 kg de fibra por 50 gramas de pão. 5 gramas de fibra por cada 40 gramas de frango. 5 gramas de fibra por cada 100 gramas de pão. 6 gramas de fibra por cada 90 gramas de pão. 7 gramas de fibra por cada 90 gramas de pão. Então, vocês, para poder responder aí qual que é a melhor opção para escolher, como está perguntando, que recomenda a ingestão do pão, possui a maior concentração de fibra. Vocês têm que fazer as proporções, 2 está para 50, simplificar e ver qual é. A fibra está no numerador ou no denominador? Então, qual que é a maior concentração? Vocês têm que fazer a divisão para ver qual tem mais fibra, certo? Aí vocês vão ver, vão ter a ideia. Essa é a ideia. Essa aí, a questão caiu no Enem de 2016, tá? Outra do Enem 2011, né? Agora é uma coisa que eu ainda vou explicar para vocês com mais detalhes agora, mas dá para começar pensando. Sabe se a distância real em linha reta de uma cidade localizada no estado de São Paulo a uma cidade B, numa cidade A localizada em São Paulo, né? A uma cidade B localizada no estado de Alagoas, certo? É igual a 2.000 quilômetros. Então, olha, sabe-se que a distância real da linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, e uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Imagina isso aí por avião, né? Uma linha reta certinha, de São Paulo a Maceió, né? Vamos chegar lá, beleza. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com a sua régua que a distância entre as duas cidades A e B era 8 centímetros. Lá no mapa marcava 8. Mas na realidade era 2.000 metros. Né? Um estudante, ao analisar o mapa, verificou que tinha 8 centímetros. Ele mediu com a reguinha lá. Os dados que eles indicam o mapa, observado pelo estudante, está na escala de 8 para 2.000. Aí vamos simplificar isso, né? Depois a gente vê. A resposta depois vocês me dão qualquer coisa. Já dei a dica, hein? Agora nós vamos ver aqui a questão 10. Eu vou ajudar os senhores a resolver. Através de uma escala cartográfica, a distância entre duas localidades estão representadas por uma razão que compara a distância no mapa D à distância D real. Dzinho, a distância D, e Dzão é a distância real. D é a distância no mapa, que você pega com a régua, vai lá e mede. E Dzão é a distância real. Para poder relacionar essas medidas, é necessário que as duas grandezas estejam na mesma unidade. Se tiver em quilômetro é quilômetro, metro é metro, centímetro é centímetro. Sendo assim, primeiramente necessitamos converter quilômetros em centímetros, porque quando medimos na régua lá é em centímetro. Então, o que acontece para resolver isso aqui? Um metro tem 100 centímetros, um quilômetro tem 1.000 metros, e um quilômetro tem 1.000 metros, né? Todo mundo sabe disso. Então, um quilômetro é igual a 100.000 centímetros. Nós sabemos disso, dá para fazer de cabeça, né? Um metro tem 100 centímetros, um quilômetro tem 1.000 metros. Então, um quilômetro é igual a 1.000 vezes 100, 100.000 centímetros. Transformei aí. Então, já dei a dica como faz a transformação, mas podemos usar a regra de 3. Um metro tem 100 centímetros. Muito bem. Um metro tem 100 centímetros. Né? 1.000 metros
tem quantos centímetros? Porque 1.000 metros não é 1 quilômetro? Aí a gente já vai saber isso aí. Vai dar 100 vezes 1.000 dividido por 1. Então já está feita a transformação. Então, 2.000 quilômetros em centímetros é 2.000 vezes 100.000, que é 200 milhões de centímetros. Então, quer dizer, a medida real que eu vou chamar de é a distância do mapa dividido pela distância real. É 8 dividido por 200 milhões. Simplificando todos os 2 por 8, é 1 por 25 milhões. E esta é a resposta do exercício número 10 da questão que eu acabei de discutir com vocês. Dei a dica e aqui já resolvi. A resposta nossa seria a letra E, né? 1 por 25 milhões. Lembrando, senhores, para resolver isso tem que estar para todos na mesma escala. Vejamos agora uma aplicação da razão e proporção na escala. A escala, né? Nos mapas, nas maquetes, nas plantas de construções, as medidas de comprimento no desenho e, na realidade, mantém a proporcionalidade que é definida por uma escala. No mapa abaixo, a escala utilizada é 1 por 1 milhão. A escala eu já estudei nesse exemplo. A escala indica que cada centímetro no mapa corresponde a 1 milhão de centímetros na realidade. Como 1 milhão de centímetros é igual a 10.000 metros, que é o mesmo que 10 quilômetros, podemos dizer que nessa escala 1 centímetro no mapa corresponde a 10 quilômetros. Simples assim. Cada centímetro que você medir ali, ó, naquele mapa ali, você vai achar 10 quilômetros na realidade. É assim que se funciona uma escala, do jeito que eu acabei de explicar para os senhores. Vejamos aqui mais alguns detalhes sobre isso. Uma aplicação da razão e proporção na escala. A escala é a razão entre a medida do comprimento do desenho e a medida de comprimento correspondente na realidade. Então, a escala, que é o E, é igual a medida do comprimento do desenho dividido pela medida do comprimento real. Para poder relacionar as medidas, é necessário que as duas estejam na mesma unidade. Sendo assim, primeiramente, necessitamos converter as medidas de unidade. Então, é igual a distância do mapa dividido pela distância real. Simples assim, mamão com açúcar. Nunca mais vocês vão errar a escala. Diante da explicação anterior, né? Considerando o mapa abaixo, a escala 1 por 1 milhão, calcule a medida da distância real entre duas cidades que estão distantes 1,7 centímetros do mapa. A medida de distância no mapa de duas cidades que estão afastadas 400 quilômetros de uma cidade pela outra. Bacana? Vão lá, veja a explicação e veja. Vou ter um mapa aí só para poder enfeitar o exercício, mas na pergunta já tem as distâncias que a gente precisa. Não precisa nem medir o mapa, tá? Façam, eu aguardo. Nessa plantazinha que está aí, nós temos uma sala e um quarto. É uma parte de uma planta, né? São representar 2 cômodos da planta. Muito bem, de uma casa. A sala real é quadrada, com os dois lados de medida e comprimento 6 metros. Qual é a escala que está desenhada esta planta? Dá para vocês entenderem aí, né? Vamos tentar descobrir isso dentro daquilo que eu expliquei. Então, vocês vão ver. Vejam aí direito agora a letra B, correto? Então, o que fala a letra B? Quais são as medidas reais de comprimentos dos lados do quarto? Agora, a letra C, utilize a escala e faça um caderno desenho da cozinha, para vocês terem uma ideia como isso funciona, dessa casa, que tem lados com medidas de comprimento 4,8 e 3,6 e que tem uma porta e uma janela. Bacana? Então, vejam aí, Benedito, qualquer coisa, eu aguardo os senhores no comentário para a gente tirar dúvida e resolvam. Tem que fazer exercício, hein? Matemática só aprende fazendo, tá? Semelhante ao que nós já discutimos, né? A maquete de um prédio, uma redação de escala de 3 dimensões. Na maquete, todas as dimensões de comprimento são proporcionais às medidas reais correspondentes. Observe essas fotos, né? Bonita aí o prédio, bacana. Esse edifício é medido na altura de 492 metros e está representado na maquete na escala de 1 por 500. Qual a medida do comprimento da altura do edifício na maquete? Se a porta da frente do edifício, na maquete, 3,9 milímetros de medida de comprimento da altura, então qual é a medida de comprimento da altura real dessa porta? Imagina a porta lá e ela tem medido 3,9 milímetros.
Cuidado aí na hora das informações métricas aí, tá? Esse também envolve plantas, né? E essa planta que vocês vão ter que dar uma medida, analisar bem, a escala dela é 1 por 200, e qual é a medida do comprimento da largura indicada por X no escritório em metros, tá? Muito bem. E a escala está 1 por 200 em centímetro. Presta bem atenção lá no desenho. 1 centímetro por 2 metros. Ó, 1 centímetro por 2 metros, que é igual a 1 por 200. Quer dizer, ou seja, 1 por 200 centímetros. Bacana? Por isso está 1 por 200 em centímetro. Muito bem. É 1 centímetro por 200. Se for, analisem direitinho. Pensem nessas escalas aí, na medida que nós temos aí. Então, se eu responder a letra A, a letra B, a letra C e a letra D para nós. Uma proporcionalidade que nós já discutimos muito aqui, já dizemos aí que a proporcionalidade na circunferência, que é um número π, que tem representado igual está de vermelho aí. Considerando duas ou mais circunferências, a razão entre a medida e o comprimento da sua circunferência, que é o comprimento todinho da volta ali, né? Se você pegar uma roda de bicicleta, cortar e abrir ela toda, medir essa medida que a gente está falando. E o diâmetro dela, a razão entre a medida do comprimento e o diâmetro dela, sempre vai dar a mesma resposta, que é o número π. Geralmente é arredondado para 3,14. A medida do comprimento da circunferência, né, centro C1, é a medida do comprimento do centro do diâmetro D1, correto? Que é o de azul. E a medida do comprimento da circunferência C2, que está de verde, é a medida do comprimento do diâmetro D2. Então, comprimento de C2. Então, nós temos aí essa seguinte relação. Então, C está para D, assim como o C azul está para D, assim como C verde está para D verde. E isso tudo vale o π. Bacana? Então, fiquem atentos a essa história aí para nós. Já que vocês já conhecem a relação do diâmetro com exatamente o diâmetro e o tamanho da circunferência, e que π a gente vai utilizar 3,14, resolve o número 13 para mim. Lembrando, senhores, que o diâmetro corresponde a 2 vezes o raio. Aí um reservatório na forma de cilindro, sabendo que a medida do comprimento do contorno dele é 15,5 metros. Vamos usar π igual a 3,1, certo? O comprimento do raio da base do reservatório, né? Vocês vão calcular para mim o comprimento do raio da base do reservatório e usar π igual a 3,1. Não esqueçam disso, tá? Vejamos agora outro exercício. Esse também, vocês vão usar o mesmo conceito, né? 1,86 metros é o comprimento da medida da roda da bicicleta, use π igual a 3,1 e vocês vão ver a proporcionalidade. Qual é o comprimento do raio? O raio é metade do diâmetro. Você vai calcular o diâmetro, depois vocês calculam o raio. Já dada a dica, hein? Esses aí, proporcionalidade em triângulo retângulo, que a gente vai falar agora. O ângulo da medida de abertura, 30 graus, né? Em triângulos, quando há uma medida de 30 graus, retângulo. Um lado a gente sabe que é 90, um lado é 30, o outro lado a gente sabe que é 60. Quando a gente estudou triângulo retângulo, a gente viu isso. Nós temos a hipotenusa, cateto e cateto. Muito bem. Podemos dar nomes aos lados, já está dado aí. Quando o ângulo reto é que tem 90 graus, cateto e hipotenusa. Observe os triângulos retângulos, as medidas e as nomenclaturas indicadas. Bacana? Nós temos ali um cateto, a hipotenusa é 4, um cateto é 2. Outra hipotenusa é 6, o cateto menor é 3. Muito bem. Temos o cateto maior e o cateto menor num triângulo 90 graus. Então a gente já conhece essas situações. Agora vamos analisá-las. Todos os triângulos retângulos que têm um ângulo interno de medida de abertura de 30 graus, a razão deles vai ser da medida do comprimento, né? A razão da medida do comprimento do cateto oposto ao ângulo.
O ângulo de 30 graus não está aqui, no parte de baixo? O cateto oposto dele é de 3 centímetros. Dividido pela medida da hipotenusa. Vai ser sempre meio. Todo triângulo de 90 graus que tiver um ângulo de 30, que pode ter um triângulo de 90 graus, que os dos dois ângulos são 45, certo? Não é 40, outro é 50, isso aí não importa. Então, a razão, quando é 30 graus, vai ser sempre meio. Essa é uma constante que vocês têm que lembrar. É cateto oposto sobre hipotenusa. Tá? Se você pegar 3, dividir por 6, essa aí nós já aprendemos a fazer isso. Essa constante é chamada de seno de 30 graus. Vamos estudar isso lá no ensino médio mais aprofundadamente, tá? Em trigonometria. Agora você já pode fazer exercício aplicando essa teoria. Um ângulo de 30 graus. Eu quero saber quanto que vale a altura. Tá? Veja a explicação que eu acabei de dar, agora resolve esse exercício. Vai resolver os dois também aplicando tem 30 graus, aí aplicando aquela relação, aplicando a relação que você sabe que aquela altura x menos 4 é do retângulo, aí vocês vão aplicar tudo isso que eu ensinei para vocês, tá? O retângulo tem um lado de x, o outro x mais 4. Então tá aí, é possível achar o valor de x tranquilamente aí, viu, gente? Aplicando essa teoria. Vou deixar para os senhores resolverem. Se não derem conta, me procure que eu ajudo. Tem esse aqui também, tem um ângulo de 60 ou 90, o outro só pode ser 30. Aplica aquela teoria, vocês vão saber qual é a altura ali, tá? Muito bem. Vejamos agora mais uma questão. Ele está perguntando aqui, não é nem a altura, né? O que faz um ângulo de 60, ele quer saber exatamente o valor da hipotenusa. Vocês vão achar exatamente a distância que existe entre a árvore até o topo da montanha. A divina proporção, também conhecida como a proporção áurea, foi descrita pela primeira vez na obra Elementos atribuída a Euclides. Simplificando a discussão nela, podemos dizer que, considerando um segmento de reta AB, cuja medida de comprimento é de uma unidade, podemos localizar nele um ponto C, de modo que C divide A e B na seguinte proporção. A razão entre a medida de comprimento do segmento de reta todo e a medida do comprimento da maior parte é igual à razão entre a medida de comprimento da parte maior e a medida do comprimento da menor parte. Ah, o texto é muito grande, não entendi. Não, vou entender agora. Quer ver o que aconteceu aí? Eu tenho aqui uma reta. A, B e C, pontos A e ponto B, ponto C. Um lado vale X, o outro vale 1 menos X. O que aquilo falou? A equação da proporção da reta é definida por AC, que é aquela distância X, está para a distância toda, CB. Assim como o AB, que é a distância toda. Então, AC, que é a distância que vocês estão vendo, dividido por CB, é igual à distância de AB toda, dividido por AC. Isso vai ser isso que a teoria de Euclides nos falou. Então, x está para x menos 1, assim como 1 está para x. Ah, mas por que vale 1? Olha, preste atenção. De A até B, vale 4. 1 menos x. Não é? Não é somado A e B. De A até B não é AC mais até CB? AC vale x. BC vale 1 menos x. Somado x com 1 mais 1 menos x. O x menos x vai cortar, vai ficar só 1. Entenderam aí? Então vale 1. Certo? Porque a distância de AB é a distância de AC mais a distância de BC. X mais 1 menos x, vai x com x, menos x vai cortar, sobrou só 1. E fazendo as continhas agora, né? Nós temos que x vezes x é x ao quadrado é igual a x menos 1. X ao quadrado menos x mais 1 é a equação do segundo grau que nós localizamos. Depois, x ao quadrado é igual a x menos 1, multiplicando cruzado ali. Aí chegamos à equação x ao quadrado menos x mais 1 é igual a 0. Resolvendo essa equação, pelo método de Bhaskara, o que vocês quiserem, vocês vão achar que x, a única resposta positiva, que é negativa, não nos interessa.
é a raiz de 5 menos 1 sobre 2. E isso, senhor, 1 sobre x, né? Fazendo isso aqui agora, 1 sobre x, nós podemos dizer que vale 2 sobre raiz de 5 menos 1. Porque se você pegar 1, x não vale raiz de 5 menos 1. Se você pegar 1 e colocar no lugar de x menos 1 e resolver essa divisão, que é a divisão de fração, pega o denominador e multiplica pelo numerador invertido, você vai achar que vale exatamente 2 sobre raiz de 5 menos 1. Mas como a gente não pode deixar raiz no denominador, a gente vai racionalizar. Lembra quando eu ensinei vocês a racionalizar? Multiplica pelo oposto. Então vai ficar raiz de 5 menos 1 multiplicado por 5, raiz de 5 mais 1. Numerador e denominador, por isso não altera. Então eu vou ter, então, 2 que multiplica a raiz de 5 mais 1, dividido por raiz de 5 menos 1, que multiplica a raiz de 5 mais 1. Raiz de 5 menos 1, produto da soma pela diferença, vai dar 5 menos 1. E vai ficar 2 que multiplica raiz de 5 mais 1 no numerador sobre 5 menos 1. 5 menos 1 dá 4. Simplificando 2 com 4, vai sobrar 2 no numerador. Raiz de 5 mais 1 sobre 2 é um número racional, cujo valor racional é aproximadamente, isso vai até o infinito, ele é um irracional, tá? 1,618034 é conhecido como número de ouro, ou razão de ouro, ou ainda razão áurea. Esse número é muito importante. Inclusive, o quadro da Mona Lisa foi totalmente inspirado dentro desse número de ouro, que era uma relação euclidiana. Entendido isso, aí agora foi muito bom que nós aplicamos produto notável, racionalização, depois vocês pegam a explicação e o exercício e o desenvolvimento para vocês treinarem isso aí. Agora eu vou falar para vocês uma sequência muito importante, que é a sequência de Fibonacci e a criação dos coelhos. Exatamente no século XIII, o matemático Leonardo de Pisa, cujo apelido era Fibonacci, visitou uma fazenda onde havia uma criação de coelhos e pôs-se a refletir sobre a reprodução rápida desses animais. Supondo que cada casal gere um novo casal, e depois de 2 meses, e que a partir daí seja gerado um casal todo mês, fica formada uma sequência especial de números naturais, imaginando que os coelhos tivessem vida eterna. A sequência seria infinita. Veja um esquema relacionado a essa relação de Fibonacci. Primeiro mês, um casal. Número de casais, 1. Segundo, continua aí, porque ele gastou 2 meses para reproduzir. Aí já passou a ter A e B, 2 casais. Né? Casais que dão cria. Só tem um agora ainda. Aí dá um quarto mês, A e B e C teve 3 casais. E temos só 2 dando cria. Depois, o quinto mês, teve 5 casais e 4 dando cria. Sexto mês, A, B, C, D, nós tivemos 8 casais e apenas 7 dando cria. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 dando cria. E o sétimo, A, B, C, D foi até M, e nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 13 casais, tinha 8 dando cria. Aí, ele analisando essas crias, ele generalizou uma sequência que ele falou que foi chamada sequência de Fibonacci. Veja, essa sequência é que em cada termo nos dá um número de casais de coelhos. E a sequência de Fibonacci é 1, 1, depois você soma 1 com 1, dá 2. Depois 2 com 1, dá 3. 3 com 5, 8. 8 com 13, 21. 21 com 13, 34. 34 com 21. Então, cada número somado, você repete 1, depois aquele 1 com outro 1 vira um número 2, um casal. Aí depois do casal passa a ter 3. E aí vai ter 3 de 5, passa para 3, passa para 8. De 8 passa para 13, porque é a soma com o antecessor. Lá, 21 mais 13, 34 mais 21, deu 55. 4 e 1, 5. 3 e 2, 5.
89 com 56, e assim vai até o infinito. Esse termo, observe que obtemos um termo qualquer dessa sequência a partir do terceiro, somando os dois termos imediatamente anteriores a ele. Por exemplo, 3 mais 2, 1. E 34 é igual a 21 mais 13, né? 3 é igual a 2 mais 1. Esta é a sequência que eu acabei de apresentar aos senhores, que é a sequência do senhor Fibonacci. Fibonacci, o italiano, matemático famoso, e a gente vai falar muito sobre ela, porque essa sequência é muito importante, vai ser lá no ensino médio, ok? Até o próximo capítulo. Não esqueçam de compartilhar nosso vídeo, não esqueçam de curtir nossas aulas, de deixar no comentário dúvidas, que eu respondo a todos. Tenham bons estudos e até o próximo capítulo.